Olá, tudo bem? Eu sou a Karine Moreira. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é a Camila Sávio. Bem-vinda à Sala 423, Cá. Obrigada. Gente, a Camila hoje, ela tá aqui e assim, tô muito feliz. Eu tô até ficando arrepiada aqui. Que a Camila, ela foi um dos profissionais que atenderam meu pai ao longo aí de quase 30 anos de Unicamp, né? Que meu pai, ele ficou em tratamento pelo Unicamp por quase 30 anos. E a Camila, ela atua há 5 anos na psiquiatria da Unicamp, ou seja, ela tá ali, né, cá, com os pacientes no dia a dia. E ela disse, né, ela viu um vídeo meu, o primeiro vídeo que eu postei lá quando eu resolvi fazer a sala 423 para falar sobre questões da saúde mental, onde você disse que meu pai foi uma lanterna na sua vida, que ela ainda não me contou, eu tô super curiosa pra saber essa história. Então, hoje eu bate-papo, que a Ká vai falar do dia a dia, como que é e como é a vida dela, né? Atuando na psiquiatria, né? Porque eu acho que é um trabalho muito legal. Assim, eles são incríveis. E hoje, eu de fora, eu consigo ter uma visão melhor, né? Do que quando eu estava dentro, quando eu estava com meu pai. Que quando a gente está com o nosso ente querido ali, parece que tudo fica muito escuro, né? A gente não consegue enxergar, você só vê o problema. E na verdade, no meio do problema existem tantas oportunidades, né, também, que hoje, né, antes da gente conversando aqui, até falei, né, que meu pai ele veio para me ensinar, para hoje eu poder ver isso diferente, poder ajudar aqueles que estão passando por isso. Você falou que quer saber qual foi o momento em que ele foi a minha lanterna. Isso. É o seguinte, quando a gente trabalha com o paciente, qualquer especialidade, a gente é uma troca, né? Nós damos o nosso melhor e eles dão o que eles têm ali no momento. E é o que você falou, às vezes o sofrimento, ele vem para ensinar todas as pessoas envolvidas no processo. E 2019 foi um ano muito difícil para mim. Eu tava assim, sabe quando você tá no olho do furacão, muita coisa acontecendo, muitas perdas, muito luto. E aí eu falava assim pro meu marido, nossa, Deus tá preparando algo muito grandioso pra gente, porque tá difícil, né? Sabe, a jornada tava um pouco mais dura, mais pesada. E aí, numa dessas, o seu pai internou lá na enfermaria e as pessoas, quando entram nesse mundo, tem aquela coisa de a sua vida é a sua vida, o seu trabalho é o seu trabalho. Nós somos seres humanos, a gente é de carne e osso. Então, assim, se eu não tô bem, eu não vou estar bem também para trabalhar. E tá tudo certo, eu sou um ser humano. Então, tem dia que eu não tô, assim, trabalhada na iluminação para ouvir uma resposta torta de um familiar, de um paciente. E eu tava nessa vibe, assim, essa pegada mais passando por vários processos de perda, elaborando alguns lutos dentro de mim. E aí seu pai internou lá. E o seu pai, assim, ele sempre trazia muitas alegrias e muitas tristezas também, né? Ele era muito intenso, né? Eu falo que Meu pai é de 8 a 80 em questão de milésimo de segundo. O seu pai era a vida em movimento, né? O processo dele era assim, a gente é um eletrocardiograma, né? O coração, ele não é uma linha. Quando tá reto, acabou a graça. Sim. Morreu. E o seu pai era assim. E aí, numa dessas, um outro paciente chegou no balcão, eu tava ali, aquele plantão corrido, aquela muvuca, porque tinha muito paciente agitado na ocasião. Um dos pacientes chegou assim no balcão, seu pai estava debruçado no balcão, já tinha me dado alguns presentes naquele dia, porque ele estava super rico, super poderoso. E aí o paciente falou assim, ô Camila, você tem filhos? Aí eu falei assim, tenho. Aí ele, quantos filhos você tem? Aí eu falei assim, eu tenho 2. Seu pai bateu no balcão e falou assim, 2 nada é 3. Eu falei, oi? 3, um tá dentro da barriga. Aí eu falei assim, o que o senhor tá falando? Ele falou assim, você tem 3 filhos. Aí eu chamei os 2 técnicos que estavam assim atrás de mim. Falei, escuta aqui o que ele tá falando. O que foi? Aí ele falou de novo, tem um neném na barriga dela. Aí eu falei, gente... Aí todo mundo, bobagem, não sei o que. Hoje ele tá no dia maníaco. 10 dias depois eu descobri que eu estava grávida. Nossa! E era tudo o que eu queria, assim. Eu falei, realmente, essa gestação veio para coroar, para fechar com chave de ouro o meu 2019, que foi horrível. Assim. Horrível não, foi maravilhoso, porque eu aprendi muito. Eu perdi, eu sofri, eu chorei, eu esperneei, só que assim, veio a notícia de onde a gente não esperava. Cheguei em casa, contei pro meu marido. Aí ele falou assim, fala pra ele anotar os números da Mega Sena.
Isso era novembro. Nossa, Novembro. Camila, até me desculpa aqui, mas assim... A Camila não tinha me falado nada disso antes, né? Eu tava super curiosa, porque no primeiro vídeo você escreveu, né? Sim. Eu não conhecia a Camila, eu conheci a Camila hoje. Que meu pai tinha sido, mas eu não imaginava, querida. Gente, Aí, você viu como ela é iluminada, a minha pitiquinha? a Elo é a coisa mais fofa. Sim. E quando a Camila fala aqui, né, que aquele dia meu pai tava rico, que nas fases do meu pai da mania Da mania, mesmo, né? né? Ele ficava milionário, gente. Ele ficava assim, muito, mas muito rico. Ele me dava várias vacas num plantão e me tirava todas elas no dia seguinte. Agora as pessoas começam a entender porque eu gosto tanto de animais, né? Porque as pessoas olham pra mim e como você tem búfalo? Como você gosta de bichos? Eu amo, é meu pai, Sim. né? Cara, eu Pois tô... é. Aí isso foi em novembro. Aí quando foi, acho que fevereiro, ele internou de novo. Aí eu cheguei pra ele, eu lembro que ele tava numa fase assim depressiva. Eu cheguei pra ele e falei: "O senhor lembra que o senhor me falou que eu tava grávida? É verdade, olha só, olha aqui." E aí a gente já tava na pandemia. Aí eu falei: "Ó, tá chegando o dia de fazer ultrassom morfológico. O que que é, meu bebê?" "É homem." "Sério? É menino?" Aí ele: "Você já tem um, não tem?" Eu falei: "Tem." Ele falou: "Então, agora é mais um." Aí fiz o morfológico e tal, falei pra ele, falei: "Dessa vez o senhor errou." Aí ele falou assim: "Você vai ter outro homem." Por isso que eu falo que eu espero outro, né? Assim, o dia que Deus quiser, eu pretendo ter outro. E as crianças falam que é o Davi, que o próximo vai ser o Davi e tal, não sei o quê. Então, assim, ok, ele já disse, eu aceitei e um dia vai chegar a minha vez. É, que seja muito abençoada, viu? E, por favor, eu não quero nunca mais perder esse contato. E aí tá aí, a Lulu veio, né? Assim, eu falo que cada um ensina uma coisa diferente. E ela, nossa, ela é assim, parece que ela olhava no meu olho logo que ela nasceu, e ela me falava, assim, a gente meio que trocava coisas, e toda vez que eu olhava assim, que eu olho pra ela, eu lembro dele. É impossível não lembrar dele, porque ele me contou que ela ia chegar, entendeu? Nem você sabia. Nem eu Gente, que sabia, impressionante. nem eu sabia. E assim, e aí quando ele falou assim, ele bateu no balcão, as meninas lá, tinha até um rapaz, eles desdenharam da fala dele, aí passou assim coisa de dias, eu passei mal no show, fui no show do Chitãozinho e Chororó, passei mal, tal, fui pro hospital, cheguei lá desidratada, uma coisa assim muito louca. Você tá grávida, você tá com hiperemese gravídica. Aí eu falei: "Ah, tá." Eu achava que todo aquele desconforto, tudo aquilo, por quê? Porque a gente vive no caos, né? Você tá ali, você acha que você tem que aguentar tudo. Sim. E aí você tá enjoada, você tá com, sei lá, ai, tô com gastrite, tô passando muito nervoso, não sei o quê. Não, tinha uma vida crescendo dentro de mim. Então, assim, é isso. O problema vem pra te mostrar que tem a luz, né? A luz do fim do túnel, ela tá ali. Você só tem que reduzir a velocidade, desacelerar e sentir. E aí acontece, né? Coisas boas nesses lugares, inclusive, né? Não é porque a gente tá num hospital, no ambiente de saúde mental, que a gente não tem alegrias lá dentro. E assim, uma coisa que eu quero aqui com esse canal também, sabe, Camila, é poder dar vozes para pessoas assim como meu pai, né? Que possam ter vontade de se expressar, assim como eu quero, né? Assim como você tá aqui hoje como uma profissional e também contando essa experiência super bonita, né? Meu pai, te falar uma coisa tão assim... Gente, eu tinha um pai adivinho em casa que eu não sabia, olha. E como que ele poderia... Ele não me conhece fora do ambiente profissional, ele me conhecia como a enfermeira, né? Mas você sabe que, assim, tem uma coisa que eu penso, né? Eu vejo as questões da saúde mental, principalmente o pessoal que tá ali vivendo isso, né? Aí a gente tem a bipolaridade, tem a esquizofrenia, aí primeiro começa lá com a ansiedade, depois vem depressão, e depois vai desencadeando as outras coisas, né? Mas eu acho que quando chega nesse patamar aí, por exemplo, do meu pai, que era uma coisa assim tão extrema, que você acompanhou o caso do meu pai, você sabe que meu pai, assim, ele mudava da água pro vinho, assim. Eu ainda vou falar aqui pro pessoal até entender a história realmente do meu pai, como ela era. É que meu pai, ele era um paciente que, até hoje, né, a Unicamp, ela não conseguiu Estabilizar ele. estabilizar meu pai. Então, assim, a última medicação do meu pai, que ele estava sendo testado, inclusive foi o primeiro paciente, né, na psiquiatria da Unicamp, foi o canabidiol, que até você me falou, né, que sentiu que deu uma melhora ali, nós também sentimos, e eu confiava muito, acreditava muito, até hoje eu ainda acredito,
E eu espero que realmente, sabe, as pesquisas evoluem. E tirem essa coisa ilícita, né, dessa droga, porque muitas pessoas se beneficiam usando, mas tem esse paradigma ainda de que é droga. E os pacientes falam, né? Foi Deus que criou, É uma coisa do bem, é natural. natural, ok. Só que até água faz mal se Sim, tomada sem em excesso. excesso. Então, realmente, ele respondeu muito bem e ele era muito sensível, né, a qualquer alteração. Então, assim, chegamos num ponto com ele que subir 5 gotas fez muita diferença negativa. E a equipe se movimentou, né, em favor de reduzir a dose, porque falou: não é assim, a gente não quer ele assim, não é seguro para ele ficar assim. Como que a esposa vai cuidar dele em casa? Eles não vão dar conta, porque pra gente tá difícil, imagina em casa. Então, assim, é isso, é a gente olhar para cada um como né? Se você conhece um paciente de saúde mental, uma pessoa acometida por um transtorno mental, é uma pessoa, não é porque eu falo, eu amo a psiquiatria porque eu trabalhei muito em UTI, trabalhei muito com paciente grave, trabalhei em saúde da mulher, trabalhei em várias áreas da saúde. E na psiquiatria não tem monotonia, não tem protocolo certinho, não tem mesmice. E é isso que fascina, porque eu brinco com as meninas que falam assim: você é louca, tá lá na psiquiatria, sempre trabalhou em UTI, imagina. Eu falo assim: gente, eu posso ter 14 pacientes com o mesmo diagnóstico. Com cada um, eu tenho que me comportar de uma maneira, eu tenho que atender de uma maneira e eu vou ter uma resposta diferente. E é isso que é legal, porque a vida é assim, né? A vida é dinâmica. Então, assim, é muito gratificante ter esse contato com eles. O pessoal fala assim, imagina, às vezes eles vêm mesmo, às vezes vêm babado, cheirando xixi. E tá bom, ó, agora não dá. Não, mas aí quando você vê, eles já abraçaram, sabe? A gente não pode abraçar por causa da pandemia. Eles não querem saber. São um monte de crianças Grandes, né? Grandes, às vezes se joga mesmo no colo da gente. E é isso, a gente tá lá para fazer o que tiver ao nosso alcance, né? Não necessariamente o que vai funcionar, o que vai ser aceito por ele ou pela família, que às vezes acha que a gente deveria fazer um pouco mais, ou, né, tá mimando. Tá, mas assim, a gente tá ali para fazer o que a nossa consciência pede. Eu digo que consciência leve não tem preço. Então, assim, eu sempre vou fazer o possível para atender da melhor maneira. Não importa de onde ele vem, para onde ele vai. Ele também não sabe a minha história, eu não preciso saber a dele, mas eu tô ali naquele momento para fazer o que ele necessita, né? Sim, você tá ali, né, para servir naquele momento, ou seja, você, como qualquer um de nós, né, também tem os seus problemas, tem os seus conflitos, mas naquele momento parece que você simplesmente fechou a portinha dos problemas e tá ali vivendo intensamente. Não é assim, né? você não deixou para trás, né, os problemas. E é aquilo, eu escolhi estar ali, ele não. Então, assim, quando o meu relógio toca às 4 da manhã para eu fazer as minhas coisas e deixar a minha família para ir trabalhar, eu não vou lá para fazer mal feito, eu vou para fazer como se fosse para mim, né? Como se fosse para um dos meus. Porque se for para ser só mais um na multidão, Não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. Porque a empreitada é dura, é dura. Mas assim, as coisas que a gente escuta, que a gente recebe, essa troca não tem preço. Os bilhetes que eles nos fazem, os desenhos, assim, e chega no momento mais inesperado e vem assim, sabe aquela coisa que afaga a alma? É muito bom, é maravilhoso. Cuidar de uma pessoa é cansativo. E eu brinco assim, eu falo com as meninas, a gente tá aqui, a gente pode dar um pouco mais de si, porque eu fico ali um período do dia. Mas você, enquanto família, né, você fica às 24 horas. Você não tem opção. Não, a minha mãe... deixar a sua mãe. A sua mãe é a mulher de verdade, né, a Amélia. A minha mãe, assim... É uma guerreira. Eu, assim, falo que a minha mãe é o meu maior exemplo, sabe? De mulher, de ser humano, de esposa. De pessoa, assim, que ela literalmente, ela parou a vida dela... Foi. Pra ficar 100% com meu pai. Ela levou a sério a promessa lá no altar, né? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Ela foi até o fim, gente, assim... É que minha mãe, ela não gosta de aparecer. Eu já falei pra ela, e ela falou assim que ela não quer aparecer, ela não, né? A Camila conhecia minha mãe, ela é super tímida. Porque ela sabe que o negócio é muito difícil. Ela ficou, assim,
né, ela e meu pai, um dia eu ainda vou contar a história dos dois, mas acho que eu vou até escrever um livro, porque assim, dá um filme, na verdade, Dá a um história filme, deles. dá, A história dá. deles é muito bonita, sabe? Meus pais têm uma história linda. Porque a minha mãe, ela sabia da problemática do meu pai, mas ela não desistiu dele, sabe? Ela ficou com ele até o fim, Sim. realmente. Então, ela já enfrentou situações de preconceito, situações, assim, até vexatórias, que às vezes meu pai tá em crise, assim, ele mexia com os outros, ele xingava as pessoas, e ela, né, coitada, ela morria, assim, de vergonha, e às vezes o indivíduo, ele não entendia, porque ele não sabia, também não tinha obrigação de saber nem de Sim, entender, sim. né? Que é uma coisa também que é bem difícil. Uma vez eu lembro que ela tentou chamar um Uber e o Uber chegou e não levou os dois, né? É, porque tinha medo. Tem até essa questão do medo, né, Tem, Camila? tem. Toda pessoa, né, acometida por transtorno mental, ela já sofre o alto preconceito e a sociedade estigmatiza esse tipo de pessoa. São pessoas maravilhosas, são pessoas incríveis,